Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais esse vídeo de história da igreja. E para iniciarmos aqui a aula de hoje, eu já quero adiantar que se trata de um dos temas aí mais importantes para entendermos algumas coisas que se passam na igreja hoje, algumas influências que vêm aí de uma história mais recente. Nós vamos tratar a respeito de um congresso que aconteceu no ano de 1910, um ano aí bastante importante, né, para a história. Para quem não sabe, o maior clube de futebol do mundo, ele foi fundado no ano de 1910. Então, é um ano bem importante. Mas vamos lá, meus irmãos, a gente vai falar do Congresso de Edimburgo, que foi uma conferência missionária mundial realizado no ano de 1910 e que é considerado aí dentro da história da igreja recente como um divisor de águas para entendermos o cristianismo moderno, as suas implicações. Então, não foi tão somente um encontro ali de lideranças religiosas, mas foi, sobretudo, um ponto de partida para o que conhecemos hoje como movimentos ecumênicos, né? Aqui no Brasil existem, né, esses eventos de atualização teológica, enfim, que são eventos mais ecumênicos. O TMI, né, tem feito também esse tipo de trabalho. E para entendermos, né, isso que nós vemos hoje, atualmente, é preciso olhar lá para trás, de onde vem esse desejo das pessoas se unirem, mesmo com diferenças no dogma, na doutrina. E isso começou entre protestantes e depois veio os católicos e aí foi se multiplicando, né? Então, Edimburgo é um grande marco nesse sentido, mas para entender Edimburgo, a gente precisa entender o contexto daquela época. E o que estava acontecendo naquela época? Estava acontecendo a união, né, dos países que nós conhecemos hoje, como Rússia, Alemanha, a unificação dos estados. Então, eram países ali compostos por diversos condados que se uniram ali nessa virada de século e formaram um grande país, como, por exemplo, a Rússia, né, que é um território gigantesco. Outro grande país que passou por esse processo é a Alemanha, né, que era o reino da Prússia, e alguns condados ali que fazia parte do Sacro Império Germânico. Então, estes países surgiram, né, mais ou menos neste período, e a gente vê um certo movimento no mundo, né, para uma unificação. Então, aqueles condados que tinham ali sua própria jurisdição, eles resolvem se unir e formar ali um grande país, né? Uma unificação. E isso não fica só na questão geográfica ali, política, geopolítica, mas isso também está presente no contexto da sociologia. A gente vê ali já ideias sociológicas, filosóficas, vindo nesse sentido de trazer uma união para as pessoas. É nessa época que começa a surgir as primeiras ideias globalistas. Então, aquela ideia de que, independente da sua cultura, da sua religião, da sua fé, nós podemos viver todos juntos sem ter nenhum conflito nessa questão da globalização, porque há princípios que todos nós conseguimos seguir, né, enquanto sociedade, independente da nossa cultura, a gente consegue ter essa convivência básica, né, por assim dizer. Eu poderia dizer até uma convivência civilizada, né? Então, é nesse período que começa a surgir esse tipo de pensamento. E isso tudo, como a gente já vem tratando, né, nas nossas aulas, sempre tem implicações na vida da igreja.
Lá na Reforma Protestante, nós tivemos o renascentismo, o retorno às fontes, e isso implicou diretamente na questão da igreja, tanto que os reformadores e aqueles que eram reformadores, mas não saíram da Igreja Católica, como Erasmo de Roterdã, eles literalmente retornaram aos clássicos, ou seja, um retorno a fontes, o ad fontes do renascentismo, e ali eles queriam um cristianismo mais primitivo, voltando ali para o ensino dos apóstolos, dos pais da igreja, uma doutrina que fosse ali mais próxima da igreja primitiva. E aqui nesse período, todas essas situações que nós vemos na geopolítica, que a gente vê na filosofia, na sociologia, isso vai implicar na vida da igreja, porque vai gerar uma preocupação de início aqui com lideranças protestantes que vão começar a despertar para assuntos que não eram tão centrais assim. E estes assuntos eles vão envolver questões aí de consciência social, né? Coisas que naquele tempo não era, podemos dizer assim, revolucionário, não é que as pessoas não tivessem uma opinião sobre isso, mas não existia até então um movimento preocupado especificamente com essas questões, que tivesse realmente um compromisso em relação a essas necessidades assim que nós enxergamos em nossa sociedade, uma consciência de fato social, né, de que a igreja ela deve se envolver integralmente, né, na vida das pessoas, não só com a pregação do evangelho, mas também trazendo para a vida das pessoas, né, uma toda uma questão aí de dignidade, trazendo para ela o alimento, algo para ela poder tirar o seu sustento de vida, né, um preparo aí maior para as pessoas. Então, tudo isso eram preocupações que vão ser levadas para essa conferência missionária mundial de Edimburgo. E isso vai ecoar até basicamente os dias de hoje, né? Nós vemos as consequências, né, dessa grande reunião até hoje, então isso não mudou. Bom, no início do século XX, outro fator importante agora, não externo à igreja, não na sociologia, na filosofia, na geopolítica, mas um fator que é mais interno, que estava em alta, no auge, era a questão da evangelização. Então, muitos movimentos missionários enviando pessoas para diversos locais para pregar o evangelho, para alcançar povos não alcançados. Então, neste período, basicamente já existiam denominações anglicanas, protestantes, metodistas, presbiterianas, batistas, em praticamente todos os campos missionários possíveis. O alcance em termos de ter uma igreja protestante evangélica em todos os países do mundo, e já era um número aí acima de 90%. Tinha uma porcentagem muito alta, né, de trabalhos missionários sendo realizados. Mas frequentemente esses trabalhos eles competiam entre si. E essas disputas geravam confusão no campo missionário, e além de levar confusão para as pessoas, porque elas estavam conhecendo o evangelho, então elas não tinham essas distinções muito claras de anglicanos, de presbiterianos, de batistas, metodistas. Isso fazia com que o trabalho missionário fosse inócuo, fosse ineficiente. Então, por razão disso, os missionários começaram a expressar uma certa insatisfação com os trabalhos que estavam sendo realizados. Claro que não eram todos, mas existia por certa parte das pessoas, principalmente aquelas que participaram ali dessa conferência de Edimburgo em 1910, uma certa insatisfação com essa competição. Eles queriam trazer uma realidade, uma visão que fosse mais espiritual da missão, do campo missionário, do reino de Deus,
do que denominacional. A ideia de que as denominações evangélicas protestantes, elas poderiam caminhar juntas para assim alcançar mais pessoas e serem mais efetivas. Então, se houvesse um trabalho que fosse da presbiteriana, os batistas poderiam, em plena comunhão, contribuir para o avanço deste trabalho, sem perca, né? Então, a Conferência Missionária Mundial de Edimburgo discutiu essas coisas. E são questões importantes, né? E o objetivo da reunião, basicamente, foi elaborar uma estratégia para uma evangelização que fosse mundial, que fosse global, naquela geração, evitando essas confusões, esses conflitos, esses enfrentamentos entre denominações. Então, aí surge uma figura muito importante, né? O teólogo americano John Mott, que foi uma figura central que ganharia até mesmo o Prêmio Nobel da Paz. Então, olha só a importância dele, né? E ele presidiu o evento, né? O, a Conferência Mundial Missionária de Edimburgo. E teve cerca de 1.200 delegados das mais diversas denominações. E majoritariamente estes delegados eram ou do Reino Unido, né, a grande potência, o principal país do mundo naquela época. Lembrando que estamos falando de 1910. Os Estados Unidos só vai ultrapassar o Reino Unido depois da Segunda Guerra Mundial. Até aqui, o grande centro do mundo ainda era o Reino Unido, em termos de ser maior potência. Enfim, os olhos sempre estão voltados ali para o Reino Unido nesse período. E depois do Reino Unido, né, o maior contingente de delegados, obviamente, era da América do Norte, ali Estados Unidos, Canadá, enfim. É esse contexto, esse é o cenário que nós vamos ver hoje, né? E este congresso, lá na próxima aula, na semana que vem, a gente vai ver que ele vai trazer implicações muito grandes para a América do Sul, porque ele vai servir como inspiração para um outro congresso, que é o Congresso de Panamá. Mas vamos tratar hoje apenas do Edimburgo, que é o que vai dar origem a esse, que tem um pouco mais a ver com o que a gente tem aqui no Brasil. Mas para entender tudo isso, a gente precisa entender o que foi Edimburgo. Bom, Edimburgo foi diferente de qualquer conferência que até então tinha sido realizada, por alguns motivos aí básicos. Bom, eles trouxeram uma abordagem que era mais científica, né? Foram criados cerca de 8 comissões que trabalharam por mais de 2 anos antes do evento, coletando dados no mundo inteiro, principalmente sobre educação, religião, administração. Então, tem todo um trabalho de pesquisa que embasa esse congresso. Então, é um congresso aí que tem a sua relevância por causa dessa metodologia que até então era inovadora. Você não se tem, até esse período, um evento aí de conferência missionária que tenha esse propósito de realizar um método científico, né? Ir atrás de dados e fazer toda uma pesquisa detalhada para poder entender com precisão aquilo que está sendo tratado. Então, o Congresso ele teve esse cuidado. Então, a gente vê que esse, de fato, é um ótimo cuidado, um excelente cuidado, e isso exige muito tempo, né? Tanto que eles precisaram de mais de 2 anos de preparação para poderem apresentar estes dados no Congresso. E eles tiveram um foco muito grande na questão da unidade, né? Então, aquela oração de Jesus lá em João 18, onde ele ora para que todos nós permanecêssemos um com ele, né? Unidos com ele, isso é algo que vai ecoar aí por todo esse trabalho que está sendo realizado ali naquele período, desde 1908 ali quando começam essas pesquisas e principalmente em 1910 quando se tem o Congresso de Panamá. E
A ideia, né, dessa unidade era alcançar o mundo inteiro mesmo, para que aquele número que eu falei que já estava alto, né, da presença de igrejas evangélicas nos países conhecidos, né, a ideia era que chegasse a 100%, que todos os países tivessem igrejas evangélicas protestantes e que essas igrejas fossem unidas. Não no sentido de deixarem de ser denominações e deixarem de ter as suas características próprias, os seus dogmas próprios. A ideia não era essa, mas um realinhamento de foco, né? O foco que eles queriam voltar era para a ideia do reino de Deus, para a questão espiritual da coisa e não denominacional. A questão denominacional, a igreja visível, para eles era algo que a gente poderia lidar com as diferenças aqui na horizontal, mas a igreja invisível, que já é uma realidade na vertical em relação a Deus, o que é a igreja aos olhos de Deus, eles acreditavam que eles poderiam estar em plena união. Por isso seria possível, mesmo nós aqui, enquanto igreja visível, se unir para trabalhar junto na pregação do evangelho. Então, a delimitação que eles fizeram inicialmente era tão somente a pregação do evangelho. Então, essa propagação das boas novas, da mensagem ali do reino de Deus, isso era suficiente, segundo eles, para manter essa união, essa unidade, pelo menos para trabalhos aí missionários. Então a ideia era formar aquilo que eles chamavam de uma frente única, para assim poderem alcançar um contingente de pessoas muito maior do que alcançariam se fossem divididos. Então, basicamente, o lema implícito do Congresso era que a divisão das igrejas era, na verdade, um obstáculo pro evangelho e principalmente para o reino de Deus. Eles tinham a ideia de que aquelas promessas de Jesus, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, elas seriam efetivas se nós se uníssemos para juntos fazermos um trabalho missionário. E isso é importante, né, para nós entendermos hoje esses movimentos que nós temos de ecumenismo no nosso meio nos dias de hoje. Porque ainda existem muitas pessoas que têm esse tipo de preocupação até nos dias de hoje. Então, não é difícil, né, você encontrar aí esforços nesse sentido. Eu lembro que quando a gente teve lá os 500 anos de reforma protestante, até a Igreja Católica, né, sinalizou ali positivamente em relação aos protestantes, os luteranos. O Papa da época, né, o Francisco, ele chegou a dizer que Lutero era um homem da Igreja, que ele tinha apenas um desejo de que o povo tivesse a Bíblia, a palavra de Deus, em sua própria língua, que ela chegasse nas mãos dele de maneira acessível e que, portanto, Lutero era um homem da Igreja. Ele tinha uma excelente preocupação e teve toda aquela questão de tirar a descomunhão de Lutero, a excomunhão de Lutero, né? Então, tudo muito simbólico, mas que demonstram os efeitos disso que nós estamos vendo na aula de hoje, porque o primeiro passo para tudo isso é o Congresso de Edimburgo. Mas sempre que a gente fala sobre esse assunto, as pessoas já pensam: "Ah, nós estamos falando então de unir protestantes com católicos, mas são religiões diferentes. Os católicos são idólatras, eles são hereges em diversos pontos e eles não pregam um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Pois bem, eu concordo, realmente existem problemas enormes no catolicismo. Eu diria que o catolicismo hoje, ele é até mais problemático do que o catolicismo no século XVI, quando houve a Reforma Protestante. Tem uma série de dogmas, de doutrinas que na época da Reforma Protestante ainda não eram oficiais. E hoje eles oficializaram muita coisa que distanciou eles ainda mais daquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito das boas novas, do evangelho simplesmente. Então, é bastante complicado quando falamos
de uma plena comunhão aí com católicos, ainda mais em questões missionárias. Eu não vejo essa possibilidade. Mas esse tipo de coisa, né, começa aqui em Edimburgo, e o curioso é que em Edimburgo não tem católico, é apenas protestantes. Aqueles mais de 1.200 delegados que eu mencionei no início da aula são delegados presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos. Então, o Congresso de Edimburgo, inicialmente, ele não tem uma intenção de união entre evangélicos e católicos. A intenção aqui é trazer uma unidade apenas entre evangélicos, entre protestantes. E isso é interessante, porque nesse período a IPB ela passa por uma grande transição, né? É aquele período em que já se tem a divisão entre IPB e IPI, né? É bem recente ali, mas já é nessa época que você vê esse cisma. E logo após o cisma, né, a Assembleia Geral ali da IPB, presidida até então pelo Erasmo Braga, nós vemos aí um certo interesse em unir com os evangélicos de modo geral, aproximar, né, principalmente depois do cisma. O Erasmo Braga ele foi uma figura que quis trazer esse tipo de senso católico para dentro do protestantismo brasileiro. E como que isso acontecia na prática, né? Existiam vários esforços. Um deles, que eu já mencionei em aulas passadas, é o famoso inário evangélico, que foi utilizado neste período e por bastante tempo em muitas denominações evangélicas como sendo o inário oficial. Então, antes de existir novo cântico, né? E depois dos salmos e hinos, né, lá que é da época já do Kelly e do Simonton, nós temos o inário evangélico, que ele foi popularizado entre as principais denominações protestantes. Então, se um presbiteriano ele fosse lá, saísse daqui de São Paulo e fosse lá para o Nordeste e, sei lá em Sergipe, ele fosse visitar uma cidade, fazer um passeio turístico, ou se não visitar familiares, o que seja. Se ele estivesse ali e lá tivesse uma igreja que fosse batista, que fosse metodista, ainda que não tenha uma igreja que fosse presbiteriana, hipoteticamente, ainda assim ele poderia muito bem participar do culto e cantar os hinos junto com eles, porque o inário que usava na presbiteriana era o mesmo que usava na batista, era o mesmo que usava na metodista. Então, este período existia um forte interesse, principalmente nas denominações tradicionais, em se unirem. Com os pentecostais nem tanto, né? Existia uma certa resistência, muito preconceito em relação aos pentecostais. Existe até hoje uma certa resistência, um certo preconceito, mas naquela época era muito pior, né? Porque estava surgindo ainda, era uma novidade. Então, muitas coisas do movimento pentecostal escandalizava bastante os tradicionais. Mas em relação no trato entre tradicionais com tradicionais, existia um forte interesse em manter. Peço perdão, abrição de boca aqui, semana puxada, mas enfim, existia um forte interesse entre evangélicos em manter uma união, em manter uma catolicidade evangélica. Então, esforços como o Inário eram evidências deste movimento que já estava acontecendo no mundo. Então, quando nós olhamos para o todo, nós vemos que até mesmo aqui no Brasil isso tem os seus efeitos. Principalmente depois quando tratarmos do Congresso ali do Panamá, né? Mas enfim, voltando aqui para Edimburgo, eles tinham esse foco na unidade. E outra questão que é importantíssimo, né, para definirmos qual foi o grande direcionamento desse congresso é as vozes nativas, que era ainda uma ideia muito pouco falada, para não dizer quase nada defendida. E o que é
as vozes nativas, né? Quando nós falamos de missão, nós falamos sobre uma junta de missão e enviar missionários para outro país. Mas essa questão das vozes nativas serem ouvidas é justamente a ideia de deixar de lado aquele eurocentrismo de que você deve levar não somente o evangelho, mas também a cultura europeia, os costumes europeus. Então as pessoas têm que ir lá no outro país, do outro lado do mundo, em outro continente, eles têm que ter uma cultura semelhante à nossa, eles têm que cantar do mesmo modo que nós cantamos, adorar do mesmo modo que nós adoramos, no sentido de expressões, sabe? Não no sentido de ordenanças na palavra de Deus, isso a gente é bem fechado, né? A gente acredita que não é também de acordo com a cultura que nós vamos fazer essas coisas. Eles tinham esse cuidado, né? De que a escritura continuaria sendo crivo. Mas eles queriam tomar um cuidado maior com relação ao respeito com a cultura daqueles que estão sendo evangelizados, para que no processo de evangelização você não destrua com isso a cultura. E isso é uma preocupação genuína, muito embora tenham aqueles casos extremos em que a cultura ela vai contrapor diretamente o evangelho, né? Você chega, por exemplo, numa tribo não alcançada e eles têm o costume de flagelar mulheres lá no órgão genital para elas não terem prazer. Isso é algo que missionários protestantes tiveram que lidar em alguns campos missionários na África. E são questões reais aí duríssimas que contrapõem de maneira muito clara, muito objetiva aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, esse tipo de coisa a gente vai ter que contrapor, não tem outro jeito, não tem. Mas aquilo que dá para ser mantido, né? As expressões culturais que dá para ser que dão para ser mantidas, nós vamos manter. Essa é a preocupação dos caras lá em Edimburgo. Então, por exemplo, a conferência chamou lideranças de países como Índia, de países como Japão, e trouxeram eles ali para terem voz, para serem ouvidos. E eles falaram, né, dessa questão cultural que para eles são muito fortes, e ali eles discutiram várias estratégias de como evangelizar aquelas culturas sem agredir com isso as suas culturas, sem ofender a sua cultura. E outra questão, né, que é muito importante quando nós olhamos para o congresso aqui de Edimburgo é a questão do transporte da mensagem, né? Qual que é o meio, o veículo pelo qual nós vamos transportar a mensagem do evangelho? E eles queriam adaptar, de certa forma, a mensagem do evangelho a culturas ali que não eram cristãs, sem perder a essência. Então, qual que é a ideia? É você fazer uma. Como que eu posso colocar isso em termos? Uma, entre aspas, exegese cultural, né? Foi uma das primeiras preocupações em relação a isso. E exegese cultural é um tema que continua em alta até hoje, né? A gente vê em diversos eventos aí missionários, sempre com uma preocupação muito grande com a exegese cultural. Lá no seminário que eu estudo mesmo, o SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, teve um evento é, realizado pela DAJOG, né, que é o nosso Grêmio Estudantil, que foi uma semana teológica. E dentre os temas, um deles era. O tema foi missões, né, o geral, nesse ano em específico, e dentre os temas, um deles, na última palestra, no último dia, era justamente sobre esse assunto. Era sobre você fazer uma exegese que fosse cultural. E olha só que bacana. Essa ideia não começou de um dia para o outro. Não começou ontem, não começou uma semana atrás, um mês atrás. Começou lá com o Congresso de Edimburgo. Então, é aqui que nós encontramos as origens, né, desse tipo de pensamento. E qual que é a ideia, né? É a ideia de Atos 17, né? Paulo ali no Areópago,
ele olhando a cultura, olhando ali as coisas como elas eram ali, e depois pregando no Areópago ali, discutindo com os filósofos, pregando o evangelho ali, pegando todo aquele contexto, né, do altar ao Deus desconhecido, que para os gregos, né, foi uma grande crise que ocorreu ali na cidade, que quase acabou com Atenas, né? E aí eles pediram para todos os deuses e nada de ter uma solução. E essa pandemia se alastrando, pessoas morrendo, as coisas caóticas, até que eles resolvem erguer um altar para um Deus desconhecido. E eles adoram esse Deus. Eles falam: ah, se tem algum Deus que nós não conhecemos e está causando de alguma forma isso, ou ele, se ele tem autoridade para brecar tudo isso que tem acontecido, no caso era uma pandemia, né? As pessoas estavam morrendo, estavam ficando doentes, nós vamos adorá-lo aqui. E eles começaram a buscar. Buscou, Senhor, nós não conhecemos, mas você que tem todo o poder em suas mãos, nós pedimos que nos ajude. E diz a lenda, né, que as pessoas elas conseguiram impedir o avanço da doença, as pessoas foram sendo curadas, e depois que eles buscaram um Deus desconhecido, é, a situação se acalmou, a cidade foi salva e ficou lá no Areópago, né, onde tinha as imagens de todos os deuses, né, do grande panteão de deuses gregos, tinha ali no meio um altar que era para o Deus desconhecido, para eles sempre lembrarem que eles não tinham conhecimento de todas as divindades, que existiam divindades que talvez eles não conhecessem. E eles respeitavam isso, eles acreditavam nisso. E Paulo ele olha para isso e ele usa isso como um gancho para falar: este Deus que vocês chamam de desconhecido, que vocês levantaram um altar, é Jesus. E ali ele começa a trazer o evangelho, Jesus como sendo esse Deus desconhecido, e as pessoas ali que escutam, né, elas não se convertem. Paulo, ele, ele é basicamente ali retirado da cidade, as pessoas não dão muita bola para o que ele fala, fazem pouco caso, e Paulo não planta uma igreja em Atenas. Então, essa ideia de exegese cultural é uma ideia que deve ser olhada com calma e com um certo cuidado, para não, ao fazermos isso, né, transformarmos, né, o, o método, né, de você fazer uma exegese cultural como sendo algo que vai garantir, né, a eficácia de um objetivo ali missionário, de que as pessoas elas vão converter, de que as pessoas elas vão de fato se voltar para o Senhor, porque mesmo o apóstolo Paulo aplicando o método, né, e o pessoal gosta de usar esse texto de Paulo justamente para defender esse método de exegese cultural, mesmo o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo aplicando esse método, não foi efetivo. Então não é uma garantia de que vai haver conversões, de que vai haver uma plantação de igreja. Então é algo que nós devemos olhar com um certo cuidado. Mas tem também os seus pontos positivos, né? Porque só de você se preocupar com a cultura, só de você se preocupar como as coisas são à sua volta, ali naquela sociedade em que você está inserido, você já não entra ali em cena alienado de tudo, né? Você consegue perceber, por exemplo, através de uma exegese cultural, quais são as questões do coração daquelas pessoas, quais são as perguntas que precisam ser respondidas, né, através do evangelho. Porque senão nós chegamos lá em determinado país, em determinado povo não alcançado, e começamos a jogar informação, e eles não vão compreender, eles não vão entender. É preciso ter um mínimo de consciência, né, do que é a cultura deles, o que a gente precisa responder, quais são as questões. Por exemplo, um missionário que chega para povos indígenas que nunca tiveram contato com pão e vinho. E ali ele traz os elementos da ceia, né? Pô, você precisa de um cuidado, de um preparo, preparar um caminho para depois chegar com esse tipo de informação. Então,
é preciso um trabalho mais cuidadoso nesse sentido. Porque senão você vai falar de coisas que as pessoas elas nem sequer sabem porque não faz parte da realidade delas. Então, isso é muito importante. E o Congresso de Edimburgo, eles tiveram esse tipo de preocupação, né? Então, se a gente quer falar, sei lá, que Jesus, ele ele ordenou que participássemos da ceia, a gente precisa, de alguma forma, alcançar aquela cultura de modo que eles compreendam isso, para que isso faça sentido dentro da cultura deles. E no seminário presbiteriano do Sul, agora eu vou contar bastante história do seminário, né? Lá quando a gente estava no primeiro ou segundo ano, não me lembro ao certo, nós recebemos a visita de um membro, né, de uma associação missionária gringa, se eu não me engano, era uma sociedade bíblica gringa, né? Que tem várias sociedades bíblicas. Nós temos a do Brasil, tem da Alemanha, dos Estados Unidos. Enfim, uma dessas, eu não vou lembrar o certo país, né? Mas ele, muito envolvido com missões, ele trouxe para nós uma tradução de João 3,16, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, o único filho, para que morresse, tal, tal. Enfim, passagem que nós sabemos decorada, nós sabemos de cor, e ele trouxe uma tradução que trazia isso de modo que conversasse com a cultura, uma exegese cultural na tradução. E naquela cultura, para aquilo fazer sentido, né, de salvar, para eles a ideia de salvação não existia, não existia uma palavra que expressasse salvação para aquele povo. No caso, era uma tribo não alcançada. Mas eles tinham um conceito de que se você conquistasse uma terra, um terreno, um território, você você conseguiria ali salvação, porque eles tiravam o sustento da terra, né, do, do território. Então, se eles conquistassem o território, eles eles iriam salvar as suas famílias, a sua tribo, o seu povo. Então, para eles, uma figura de um salvador é uma figura forte, de um conquistador, de alguém que vem e conquista uma terra. E a expressão que eles usavam era muito próximo com a expressão que nós conhecemos como roubar, como tomar. Então, a tradução ficou assim, tipo, Deus é, eu não sei nem se a palavra amor se encaixa, porque ele substitui justamente a palavra amor, né? Mas é que, tipo, Deus, ele roubou a terra do mundo inteiro, né? E deu ali para eles. É basicamente essa ideia, de que Deus ele teria roubado a terra, no sentido de conquistar a terra, para entregar para as pessoas, e isso expressaria naquela cultura, segundo ele, o que é o amor de Deus. Eu, particularmente, acho essa ideia bastante complicada, porque isso é você, de fato, alterar algo que, no meu ver, é essencial da palavra de Deus, que é a ideia de amor. Eu penso, eu, Vitor Bruno, né? Quem sou eu, seminarista Vitor, né? O cara lá que foi no seminário falar conosco era doutor, né? Ele tem muito conhecimento, muito mais do que eu. Mas eu, na minha pequenez, na minha humildade, eu penso que nesse tipo de caso nós deveríamos sim sobrepor a cultura se ela não tem um conceito de amor ali muito claro. A gente tem que chegar nessa cultura e trazer esse conceito de fora. Não tem jeito. Tem que explicar o que é amor, para não chegar a ponto de ter que fazer essas traduções que, hum, na minha visão, são adulterações, porque você não está ali apenas acomodando a linguagem para aquela cultura, você está adulterando o texto. E eu, particularmente, fico muito incomodado quando vejo esse tipo de coisa com o texto da palavra de Deus, que é a palavra de Deus para nós, inspirada por Ele. Então eu acredito que a palavra de Deus ela tem a sua plena eficácia nela mesma, sem precisar de adulterações. Eu acho que a gente não precisa ir para esse lado. Eu acho um exagero muito grande. Então eu tenho certas ressalvas com essa questão de
adaptação cultural, né, as vozes nativas nos termos de Edimburgo e exegese cultural nos dias de hoje, né, que é mais comum. Então, por causa dessas coisas, eu tenho minhas ressalvas. Mas essa é uma preocupação que eles tiveram e eu acho bacana ter essa preocupação por causa daqueles fatores que eu falei que são positivos, né? Você tem que se preocupar com a forma como as pessoas vão receber aquilo que nós estamos trazendo, porque há muitos obstáculos culturais que talvez impeçam um pleno entendimento ali da mensagem do evangelho. Então, é interessante sim a gente ter essa preocupação e tem que conversar com as pessoas, tem que responder as perguntas que são perguntas do coração das pessoas e não perguntas que ninguém está fazendo. E o Evangelho traz essas respostas, eu creio plenamente nisso. Então, eu discordo e concordo, ou seja, eu concordo em partes e discordo em partes. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho que exegese cultural tem o seu lugar, tem sua importância, mas tem que ser feito com muito cuidado. Eu acho que tem pontos ali que nós não podemos atropelar, atravessar. Então, eu vou mais aqui para um lado mais equilibrado. Não, não é em cima do muro, é mais equilibrado. Eu acho que tem que analisar caso por caso e a depender usa-se uma exegese cultural e a depender não usa. Para mim, dependendo do caso, você tem que sobrepor a cultura mesmo e não tem o que fazer, infelizmente. Vamos lá. Por fim, nós temos o grande legado, né, do Congresso de Edimburgo, que teve esse foco mais na questão da ação social conjunta, porque se você junta as denominações ali em unidade, aquela ideia que eles tinham, você vai conseguir ter uma eficácia maior para mudar a realidade social daquelas pessoas que estão sendo alcançadas ali por aqueles missionários. Então, essa questão da mudança social é algo que é primordial quando nós falamos de Edimburgo. Se hoje as igrejas elas colaboram com causas sociais ou com diálogos teológicos, né, muito se deve a Edimburgo. Então esse evento ele gerou aí grandes correntes dentro desse tipo de pensamento que vai trazer aí aquela questão do evangelho social, que já é uma vertente mais liberal, onde você vai trazer o evangelho com um foco mais na questão moral do evangelho, de que Deus ele é amor, e você tem que trazer uma transformação que é mais questão de transformação social, uma igualdade maior na sociedade, por assim dizer, porque figuras como Martin Luther King, por exemplo, que foi um pastor batista, ele se formou num seminário lá dos Estados Unidos, liberal, que seguia essa linha de evangelho mais social. E daí você vê esse foco, essa ênfase dele na questão do racismo, da segregação. E a gente precisa ter um cuidado muito grande quando vamos falar disso, né? Tem no meio protestante aí a TMI, né, a Teologia Missão Integral, que começou lá com John Stott, com uma preocupação muito bacana com as questões sociais, de que a pessoa tem que ser vista ali em sua completude, né? Você não vê só almas a serem alcançadas pelo evangelho tão somente, mas você vê pessoas que têm necessidades reais, no sentido de serem necessidades físicas, né? Pessoas que às vezes estão passando fome, estão passando por dificuldades muito grandes e a gente precisa sim ter essa empatia, olhar essas questões. Então aqui eu faço sim uma crítica, né? Como eu falei, eu considero, né, essas linhas mais sociais como linhas que são liberais. Eu acho que isso é uma das bandeiras do liberalismo, né? Então eu considero sim, mas eu acho que a preocupação com o pobre, com o órfão, com a viúva, é uma preocupação correta, é uma preocupação que todos devem ter. É aquilo que Tiago fala sobre a verdadeira religião, que é o cuidado do órfão e da viúva. É aquilo que nós vamos ver lá nas leis, né, em Levítico, depois a repetição em Deuteronômio, de que aqueles que tinham condições, que eram ricos, que eram mais afortunados, eles deveriam estar sempre ali em defesa dos mais desfavorecidos, dos pobres. Então é aquela ideia que
nós já vimos lá em Efésios 4, na parte final, de que o trabalho agora é ressignificado, né? E nós nos vestimos de uma nova vida, onde o nosso trabalho nós o fazemos para poder sustentar o próximo, para poder suster aquele que tem necessidade. Então agora você não trabalha apenas para o acúmulo de coisas para si mesmo, para você ficar em si mesmado, mas você trabalha agora com uma consciência de que você, através do fruto do seu trabalho, em amor, vai ajudar as pessoas que estão à sua volta, aqueles que estão necessitados. Então, isso é algo correto, isso é algo bíblico. A palavra de Deus nos fala com abundância. Se você for fazer pesquisa sobre pobre na Bíblia, você vai ver que tem texto de monte. E muitos textos mesmo. Eu poderia trazer aqui 50 referências facilmente só sobre esse assunto. Então é algo que a Bíblia traz sim de maneira enfática, é uma preocupação que nós devemos ter. Então, neste sentido, esse tipo de movimento acerta, mas o que eles erram é uma ênfase demasiada nisso, porque com isso eles acabam deixando coisas que são fundamentais, coisas que para nós são essenciais. Que é, por exemplo, quando você for evangelizar alguém, você não vai tratar apenas das questões sociais, das necessidades mais físicas e imediatas que ela precisa e falar que Deus ama a vida dela. Não, você vai confrontar também a realidade do pecado sobre a vida dela. A realidade é que ela está numa condição caída, de que diante de Deus ela está espiritualmente morta. Então, eu acredito que isso que é essencial e não social. O social não é essencial, até porque nós temos ali a parábola do rico e Lázaro. O que é melhor, né? Um Lázaro, um mendigo que ao morrer ali, ele vai para o seio de Abraão e usufrui de todos os benefícios ali que nós temos direito em Cristo Jesus, ou um rico que vive sua vida bem, mas desperta ali naquele lago de fogo que nunca se apaga, no inferno. Obviamente, o mendigo é muito melhor. Então, diante de Deus, né, o essencial é a questão espiritual, é a questão da alma. Mas ainda assim, a gente não pode radicalizar isso a ponto de achar que as pessoas são apenas almas, que elas têm apenas necessidades espirituais. Porque a Bíblia ela traz para nós, para os crentes, para os convertidos, não é para a denominação, não é apenas para lideranças, não é apenas para o diácono, para o presbítero, mas para todo crente convertido em Cristo Jesus, que recebeu o Espírito Santo em sua vida. Ele tem que ter esse senso de responsabilidade, de que é responsabilidade dele ajudar aqueles que são necessitados, ajudar o órfão, a viúva, os desfavorecidos. Então, isso é algo que deveria ser muito natural para nós. É até chato, né, ter que ficar dizendo isso, mas infelizmente muitos que se dizem cristãos não têm uma consciência social, não têm uma preocupação com o outro. Olha para o outro mas não o enxerga, não o vê, porque não se preocupa com ele. Então, esse tipo de preocupação deveria ser natural, assim como é natural para nós falarmos que temos que pregar o evangelho, que todos nós somos missionários, que você não precisa de um chamado para ser missionário. A comissão de Jesus é para que todos preguem o evangelho. Isso deveria ser natural também, claro. Mas a questão social, a consciência social, também deveria ser tão natural quanto, porque não tem como separar uma coisa da outra. Paulo fala no final de Efésios que nós despojamos ali do velho homem e agora nós paramos de mentir, nós paramos de fazer uma série de coisas e paramos de roubar e passamos a trabalhar para poder suster, ter o que suster ali o outro, ter que suster o próximo. Então é algo absolutamente bíblico e é uma ênfase que a Bíblia dá em diversas situações. É como eu falei, eu poderia trazer mais de 50 referências bíblicas só sobre esse assunto. E é uma vergonha nós termos pessoas que são crentes, que são cristãs e não se preocupa com aquele que está ao lado, que não tem essa consciência social. Isso é muito triste. Isso é de se lamentar. Então não basta olharmos para um congresso como o de Edimburgo e tratar ele como se fosse
o demônio na terra, demonizar ele. Porque ele traz preocupações que são fundamentais, ainda que em seus frutos, em seus desdobramentos, tem ali uma linha que vai pender para o liberalismo, né? Mas a ideia aqui original é uma ideia bacana. E eu tenho minhas ressalvas, viu? Até na questão dogmática deles, por mais que eles não tivessem um foco dogmático, há ali em Edimburgo uma escatologia muito forte que entende que ao alcançar o mundo inteiro, isso estaria cumprindo ali o que a Bíblia colocaria supostamente, entre aspas, né, porque eu não defendo isso, como sendo necessário para que então Jesus Cristo volte. Não que eles entendessem que o que eles estavam fazendo iria de maneira forçada fazer com que Jesus voltasse imediatamente, mas eles entendiam que ao se posicionarem assim, que ao fazerem isso, eles estariam contribuindo para o retorno de Cristo. Eu particularmente não acredito. Jesus fala, né, que ao Pai compete saber o dia e a hora, né? Então nós não devemos, né, de maneira alguma, com a nossa teologia, com a nossa escatologia, com a nossa visão missionária, entender que estamos acelerando esse processo. É algo que compete tão somente ao Senhor. Os sinais é de que as coisas vão piorar, de que a gente vai olhar para o mundo, né, e vai ver o amor se esfriando, vai ver as pessoas cada vez mais se distanciando do Senhor. Então, isso são sinais que apontam para uma vinda iminente do nosso Senhor Jesus. Mas a galera aqui em Edimburgo, eles tinham uma visão um pouco mais otimista, de que eles iam ganhar o mundo e então Jesus ia voltar. Então, eu não tenho essa visão, eu não tenho esse tipo de escatologia, respeito muito. Grandes missionários aí tinham esse entendimento, né? O Billy Graham, o maior missionário que nós temos no século passado, ele pensava assim, e foi um homem de Deus, não tenho dúvidas nenhuma disso, absolutamente nenhuma dúvida disso. Inclusive, eu tenho um artigo onde eu coloco ali 8 pontos ali, refutando, né, ataques que as pessoas fizeram ao Billy Graham na época que ele faleceu, porque houve muitos evangélicos que começaram a atacar ele, falando, pô, o Billy Graham é um herege, isso, aquilo. Na época eu tive até ajuda na escrita desse artigo do Frank Ferreira, do Jeremias Couto, que o Frank Ferreira é um pastor batista, né, do seminário Martin Bucer. O Jeremias Couto é um pastor muito conhecido no meio pentecostal. Ele é da Assembleia de Deus, ele participou ali da comissão que desenvolveu aquela Bíblia de Estudo Pentecostal famosíssima, mas ele tem uma visão mais reformada. A soteriologia dele, por exemplo, é calvinista. Então, podemos dizer que ele é um assembleiano diferente, um assembleiano tulipado. E estes irmãos me ajudaram na escrita, né, desse artigo. Na verdade, era um artiguinho ali para as redes sociais mesmo, para aquele momento, para aquela época, porque eu estava com uma preocupação. Porque eu sempre vi o Billy Graham como uma grande figura. Aí ele faleceu e muitos reformados começaram a atacar. Então eu tive essa preocupação de ir lá e descobrir o porquê que eles estavam fazendo isso. E ao fazer isso, eu descobri que 99% dos ataques eram injustos, né? Eram calúnias deslavadas mesmo. Então, se alguém tiver interesse a ter acesso, né, a esse conteúdo, é só me procurar, mandar uma mensagem aqui que eu envio o link para vocês. Mas é isso, né? Eles tiveram esse legado aí em focar na questão social e outra questão, né, que eles trouxeram aí um legado, uma questão mais de fé e ordem. Eles focavam na convergência da doutrina, ou seja, vamos focar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. E o que na visão deles uniam todos os evangélicos? O evangelho, a pregação do evangelho. O evangelho puro e simples. Então, vamos enfatizar aquilo que converge, aquilo que nos une e vamos deixar um pouco de lado aquilo que nos separa. Então, a questão das diferenças denominacionais, né? Isso estava muito presente ali. E apesar da sua importância, né? É importante dizer que historicamente, né, há muitas críticas a essa conferência, dizendo que eles ainda estavam atrelados ao imperialismo ocidental. E esse otimismo, né, que acreditava que o mundo seria cristianizado rapidamente, é entendido por muitos hoje como uma visão que foi
profundamente abalada já na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial. Então isso quebrou as pernas desse movimento. E ele foi ganhar forças só muito tempo depois, lá no período da Guerra Fria. E Edimburgo é frequentemente chamado por alguns historiadores, né, algo mais de importância assim em termos de curiosidade, de o Pentecostes da era moderna. Então, alguns vão ver esse movimento como o auge do movimento missionário moderno, um ponto de virada. Então, a gente não poderia passar pela história recente da igreja sem mencionar Edimburgo, porque ele busca essa renovação de unidade e busca proporcionar isso para as igrejas naquela época, né? E ali em Atos 2 no Pentecoste, a gente vê, né, aquela unidade, principalmente através das línguas. Então, eles tentam trazer muito para esse lado, dizendo que é uma espécie de Pentecostes da era moderna, de pegar não as diferentes línguas, mas as diferentes culturas e tentar ali unificar tudo numa linguagem ali que o evangelho se acomode perfeitamente. Então, é um movimento interessante, como vocês viram. Eu tenho prós, tenho contras, tenho algumas críticas, algumas ressalvas, mas para o bem ou para o mal, é um movimento importantíssimo. É importante a gente conhecer e se surgir alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, os irmãos podem colocar aqui que eu vou responder, eu vou ler todos os comentários dos irmãos e vou aí, dentro das minhas limitações, procurar trazer uma resposta aí que consiga sanar a dúvida dos irmãos. É isso, meus irmãos. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana a todos. E eu espero você aqui neste mesmo horário, às quartas-feiras, às 20 horas, neste mesmo canal. Deus abençoe.